Pronto aí, pessoal. Silêncio, olhar para frente, prestar atenção aqui. Dando continuidade ao nosso estudo da filosofia antiga, hoje nós vamos conhecer mais um filósofo antigo, o Anaxímenes. Anaxímenes, que foi discípulo de Anaximandro, e Anaximandro foi discípulo de Tales. Vamos recordar então esses três primeiros filósofos gregos. Cada um deles vai dizer que Arqué, o princípio e origem de todas as coisas, é algo diferente. Para Tales, qual que é esse princípio? Água, né? Ele percebe que a água é um elemento fundamental para os seres vivos, é um elemento extremamente abundante no planeta. Então, para ele, só poderia ser a água o princípio e origem de todas as coisas. Depois dele vem o Anaximandro. O Anaximandro vai dizer que o princípio e origem de todas as coisas é o quê? Anaximandro. Para Anaximandro é o apeiron. Palavra de origem grega. Peiron em grego é limite. Apeiron, toda palavra grega começa com A, ou há uma partícula de negação. Então é não. O apeiron é aquilo que não tem limite. Seria então o ilimitado, o infinito, o indeterminado. Para Anaximandro não pode ser a água, porque a água é limitada. Como que algo limitado poderia dar origem à infinidade de coisas que existem? Somente algo ilimitado, indeterminado, infinito, sem limite, poderia dar origem a todas as coisas, segundo Anaximandro. E aí vem o Anaxímenes, que foi discípulo de Anaximandro, que vem dessa mesma escola, os três são da cidade de Mileto, e Anaxímenes vai dizer que não é a água, porque é limitada, e não é o apeiron, porque o apeiron é algo abstrato e vago. É preciso um elemento da natureza que tenha características do apeiron. Qual elemento da natureza tem características do apeiron? O ar. Para ele o ar é infinito, é ilimitado. É muito mais abundante do que a água. Na verdade não tem fim. Então para ele o ar seria o princípio de todas as coisas. Esse elemento fundamental da natureza que teria originado tudo que existe. E aí, de alguma forma, ele dialoga com algo que já existia antes dele. Crenças, inclusive, religiosas. Se a gente olhar, por exemplo, na Bíblia, o ser humano é feito de quê? Barro. Mas ele precisou de algo para ganhar a vida. O que foi? Deus faz um bonequinho de barro, mas era um boneco sem vida. Como é que o boneco ganha vida? Na chuva, na vida. O ar, em hebraico, que é o sopro, ou o vento, ou o espírito, ou a alma. O Anaxímenes vai entender mais ou menos isso. O ar como sendo a alma do universo, do cosmos. O cosmos ele respira, ele precisa do ar para existir. Se não fosse o ar, não haveria cosmos e nem vida nesse cosmos, na perspectiva do Anaxímenes. E hoje, se a gente trazer e dialogar com questões contemporâneas, a gente vai ver isso de forma ainda mais elementar. Hoje, até dentro da neurociência, da psicologia, o ar é fundamental. O ar está em algo que nós chamamos de quê? Nós, seres humanos? De respiração. Um dos maiores BOs da psicologia atual, um dos maiores problemas que assolam as pessoas atualmente dentro do campo da psicologia, da psiquiatria, é o quê? A ansiedade. E o que é a ansiedade? Um desespero que nasce, que surge, e que faz com que a pessoa não consiga controlar o quê? A respiração fica curta, ela não consegue respirar profundamente. Então, nesse controle de entrada e saída do ar, nessa regulação, a pessoa, de alguma maneira, desequilibra a mente. Sem água, o nosso corpo pode ficar quanto tempo vivo? 24 horas? 72 horas no máximo. Oi?
quase 3 dias, né? 24 vezes 3, 3 dias, né? Sem líquido algum, acho que menos, né? Tem o sujeito lá que fica preso, não sei se já viu no filme, que chama 72 horas. Mas ele ingere urina. Ele consegue sobreviver bebendo. Quando o avião da Chapecoense caiu, até achar o jogador que ficou vivo lá, então, a urina consegue ajudar, mas se você não ingerir líquido algum, você pode morrer em menos de 72 horas. Sem comida, você pode passar vários dias. Sem água, você não consegue passar de 3 dias. Agora, sem o ar, consegue passar minutos. Agora é muito mais fundamental. É 5 minutos. E isso aí pode, né, com 5 minutos já pode causar danos irreversíveis no cérebro, se você ficar 5 minutos sem respirar. Depende, tem gente que faz aqueles treinamentos de apneia, né? Mas passando disso aí, o cérebro já falta oxigênio, faltando oxigênio nele, a gente já começa a lascar, né? Então o ar aí seria o que nós chamamos de oxigênio. O oxigênio é fundamental para os seres vivos, mas é algo muito mais abrangente do que o oxigênio. O oxigênio, ao mesmo tempo que dá vida, também é um princípio meio complexo, porque nós respiramos o oxigênio, ele nos dá vida, mas ao mesmo tempo ele é o responsável pela nossa morte, porque do oxigênio vem a oxidação. A oxidação faz a gente envelhecer e morrer. Então a mesma coisa que nos dá vida nos mata, está nos matando. No dia que nós respiramos, nós enchemos os nossos pulmões, sobrevivemos, mas com o tempo esse oxigênio que passa para o nosso organismo, ele vai produzindo oxidação, nosso organismo vai envelhecendo e então ele nasceu em Mileto, foi discípulo e sucessor do Anaximandro, já vimos aqui. A discussão sobre o problema da hierarquia prosseguiu com o terceiro milésio aí, que é o Anaxímenes, o primeiro Tales, o segundo Anaximandro e o terceiro Anaxímenes. Ele viveu aí entre 588 e 524 a.C., foi discípulo de Anaximandro, discordando dos dois, né? Em discordância com aspectos dos pensamentos dos dois mestres anteriores, mas buscando uma síntese. O ar é um elemento da natureza e ao mesmo tempo ele é infinito. Ele pega algo do Tales e pega algo do Anaximandro, faz uma síntese entre eles, né? Ele incorporou argumentos de ambos e propõe o ar como princípio de todas as coisas. O ar seria um elemento infinito na perspectiva dele, indeterminado. Inclusive nós nem vemos o ar, né? Mas ao mesmo tempo ele alimenta todas as coisas, o próprio universo, o cosmos, né? Como a nossa alma, que é ar, então a alma é ar, e na Bíblia fala que ar também é alma, né? O sopro, o ar é o espírito que Deus nos concede, né? Soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmos, sopro e ar o mantém. Então o universo respira na perspectiva do Anaxímenes. Ele considerou o fato de que o ar quase inobservável, ou seja, ele é transparente, a gente não vê o ar, é um elemento mais sutil que a água, mas que ao mesmo tempo nos anima, nos dá vida, como testemunha a nossa respiração, né? Nós falamos aqui, nós conseguimos ficar muito mais tempo sem água, sem comida, mas com ar, em poucos minutos a gente já morre. Segundo Anaxímenes, pelos processos de rarefacção e condensação, se formariam outros elementos, né? E aí do ar surgiria a terra, né, por rarefação e condensação, a água, o fogo, além do próprio ar. São os outros elementos aí, os 4 principais elementos. Lembrando que os primeiros filósofos vão pegar elementos da natureza, mas esses elementos já estavam também nas religiões. Praticamente todas as religiões falam desses 4 elementos. Tem até os desenhos animados hoje em dia, né? Os animes aí. Tem anime, mangá. Como é que chama? Avatar? Isso aí, né? Terra, água, fogo, né? Nascido do ar movido por ele, o cosmos seria uma espécie de respiração gigante no universo, né? Esse é o pensamento da Anaxímenes, compreenderam? Alguma dúvida? Tranquilo? Favorável? Por hoje é isso aí, galera.